Olá, muito boa tarde, boa noite, né? Início de noite aí, aqueles que vão acompanhar a mensagem. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão que fazemos toda semana em torno do Livro da Esperança, que é uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós hoje continuaremos estudando a respeito das propriedades, daquilo que nós temos, daquilo que está no nosso coração, dos tesouros que nós temos. Então, é o capítulo 45 do livro, intitulado Propriedades, onde Emmanuel relaciona com o versículo 21 do capítulo 6 de Mateus, que diz: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem disse isso foi o próprio Jesus. E ele relaciona com a informação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 9, que diz: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, só nos pertence aquilo que nós levamos conosco quando deixamos esse mundo. E o que seria, né? E o que nós levaremos desse mundo? Somente aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos, os pensamentos que nós cultivamos. Isso é o que verdadeiramente nós temos e é o que verdadeiramente nos pertence, né? Então vamos lá. Emmanuel começa assim: em tudo que se refere à propriedade, enumera acima de tudo aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade, e que por se haverem incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da terra, transfigurando-te o calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Dispõe de água circulante que em mananciais poços, rios e chuvas te felicitam a existência, sem te lembres disso, e, ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entregas-te sem defesa a pensamentos de irritação. Flores aos milhares, na estrada e no campo, convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume em muitas circunstâncias. Não hesitas esfacelá-las sobre os pés, deitando reclamações, se pequenino seixo te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-lhe a vida e lhes consome as energias. Afeição de criança que se rejubila inconscientemente e feliz no seio materno. E se o vento agita leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja pelas ogivas dos sentidos a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver, ouvir, falar e orientar, aprender e a discernir, sem que de pronto percebas o ilimitado valor, e dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Não invejes a propriedade transitória dos outros. Ignoras por que motivo a fortuna moedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma. E lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Então, gente, essa mensagem de Emmanuel vem para nos lembrar sobre o quanto que nós ainda somos ingratos, porque nós muito recebemos da vida. Nós recebemos diariamente muitos recursos dados por Deus.
Porém, nas menores contrariedades que acontecem, a gente só se revolta e só reclama. E ele começa dizendo, né, que nós muitas vezes somos indiferentes ao sol. O sol se levanta e se põe todos os dias. E em quantos os momentos que nós paramos e observamos o céu, a sua luminosidade, como que ela nos alcança. Só que, no dia em que não tem sol, no dia que as nuvens encobrem tudo, nós começamos a reclamar, porque tá frio, porque tá chovendo, porque isso, porque aquilo. Então, a gente pode ter, que nem na região que nós moramos, aqui eu moro em Votuporanga, né? Então, aqui nós temos sol 85% do ano. Normalmente a gente também reclama, né? Porque é muito calor. Mas quando vira, também a gente reclama porque tá frio. Mas a gente não tá vendo as benesses, né? É lógico que nós vivemos um momento de comprometimento climático e que isso tem trazido transtornos para todos nós, né? O excesso de calor, o excesso de chuva, o excesso de frio, todos os excessos, todo esse descompasso da natureza que nós estamos vendo acontecendo, tem sido consequência das escolhas que nós, humanidade, temos feito, né? E isso dificulta bastante a nossa vida, a nossa existência, enfrentar os tempos de excesso de calor, os tempos de excesso de chuva, como nós estamos acompanhando aí na região sul do Brasil, né? Porque tudo isso, todos os excessos, todos esses desequilíbrios, eles sim trazem transtornos, dificuldades para todos nós, em escalas diferentes, de maneiras diferentes, sem comparação com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque foi um evento catastrófico enorme, né? Mas, fora a questão de que isso é uma consequência das ações humanas, nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos, né? Ele fala sobre a água que nós temos, que chega em nossas residências, estão lá nos encanamentos, mas quando acaba, dá algum problema, quando a água não chega, nós já ficamos irritados, né? Nós temos flores, árvores, plantas, quando nós caminhamos, mas muitas vezes nós nem reparamos nisso, nem paramos para observar e para agradecer aquilo que elas fazem por nós, né? Na produção do oxigênio. Mas se alguma coisa, se a gente pisar em alguma coisa que fira o nosso pé, a gente já reclama. Não é assim? Então ele fala sobre o vento, o ar, né? Naqueles dias de calor terrível, tudo que nós queremos é uma brisa, né? Um ventinho para amenizar aquela sensação de calor. Mas nós nem percebemos quando isso está presente e nós só nos incomodamos quando esse vento ele passa a nos trazer incômodos. E aí ele fala que, por exemplo, quando começa a trazer muito pó, ou quando a ausência dele também, em épocas muito quentes, a gente fica meio que sentindo falta, né, daquele arzinho que corre, e aí a gente percebe. Então é nos extremos que nós vamos percebendo a ação que nos chega todos os dias. Ele fala sobre o corpo, né? Nós temos um corpo que nos permite fazer muitas coisas. Nós podemos realizar muitas coisas, mas a gente também reclama quando acontecem coisas que possam comprometer qualquer uma dessas atividades que nós realizamos e não enxergamos como possibilidades de melhorarmos e como oportunidades de fazermos novas escolhas. Depois ele nos alerta para que a gente não inveje a propriedade transitória dos outros. Tudo que nós temos nesse mundo é transitório. Ninguém levará daqui nenhum bem. Nada será levado. Todos nós vamos sair daqui do mesmo jeito que nós encarnamos. Somente com aquilo que nós somos, com as nossas ações e com o que nós construímos de relacionamento, né? Nós esquecemos que aqueles que detêm muitos recursos têm muitas responsabilidades sobre si e muitas vezes desconhecem o peso dessas responsabilidades. E ele nos alerta para que a gente não relacione a ausência do supérfluo.
Nós vivemos em um mundo onde nos é incentivado cada vez mais o consumismo e o ter. E muitos desse ter são coisas supérfluas. Não é errado nós desejarmos ter, mas que a gente não faça disso um motivo de dor e sofrimento, quando não seja possível que a gente tenha determinadas coisas como a gente deseja, certo? E pelo fim, né? Ele fala para a gente cuidar dos talentos imperecíveis que nós já temos na nossa própria alma. E que nós já temos no nosso coração e nas nossas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros e a riqueza do trabalho e do amor. Então, nós já temos os recursos que nós precisamos para continuarmos contribuindo com um mundo melhor e um mundo mais feliz. Então, que a gente possa cuidar dos talentos que são imperecíveis, que não estragam, que já estão ali construídos no nosso coração, para continuarmos desenvolvendo e multiplicando esses talentos, sem nos apegarmos demais às questões do ponto material. Certamente o material, ele importa, porque nós vivemos no mundo, nós precisamos de casa, nós precisamos de alimento, nós precisamos de roupa, de medicamentos e etc. Mas nós não podemos somente focar nisso. Nós precisamos estender o nosso olhar para além, buscando construir dentro do nosso coração gratidão por aquilo que nós temos, reconhecer o tanto que a vida nos dá e entender que as limitações que às vezes nos chegam têm também um caráter mais educativo. Que possamos pensar naquilo que verdadeiramente já temos em nosso coração. Quais são os tesouros que eu já tenho e quais aqueles que eu tenho construído ao longo da minha jornada, né? São os tesouros imperecíveis ou são aqueles que são perecíveis e que vão se perder no dia em que eu deixar essa terra? Gratidão a todos e até a próxima semana.